Vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como realizar o cadastro das posições. O que são as posições? Posição, basicamente, para que vocês entendam, é um nível que o funcionário ocupa dentro da empresa. São os níveis que o funcionário exerce dentro da empresa. Então, eu tenho a função e dentro dessa função, eu tenho os níveis que o funcionário vai exercer. Então, eu tenho funcionários de diferentes níveis em uma determinada função. Aqui dentro do sistema, a gente vai ver que a gente vai ter uma posição e dentro dessa posição a gente vai ter a função vinculada, tá? Para dizer que é uma função com vários níveis, tá? Então, isso que é a posição. A gente consegue também atrelar as tabelas salariais dentro da posição e também as faixas salariais, tá? Então, para dar um exemplo, para ficar bem claro nessa introdução nossa, tá? Aqui na TechSmart Sistemas, por exemplo, nós temos a função analista de suporte. Então, todo o pessoal do suporte que atende vocês tem essa função analista de suporte. Porém, nós temos os níveis. Nós temos o analista de suporte júnior, o analista de suporte pleno e o analista de suporte sênior. Então, júnior, pleno e sênior, tá? Então, eu tenho uma função com vários níveis, tá? Então, a gente vai seguir esse exemplo agora para a gente ver na prática como que cadastra uma posição. Primeiramente, nós vamos selecionar aqui o módulo de recursos humanos. Primeira aba, planejamento e captação, nós temos aqui posições. Aqui nós temos algumas posições cadastradas. Reparem no exemplo que eu falei para vocês, ó, tem o analista de suporte júnior, a função analista de suporte. O pleno, analista de suporte. Para cadastrar, pessoal, bem tranquilo, ó, novo registro ou a tecla F2 como atalho. Vou colocar aqui o nome da posição, tá? Eu já tenho aqui, ó, na lista de suporte sênior, então eu tenho o júnior, pleno e agora o sênior, tá? E eu vou vincular a função, ó. Então, qual função que é do analista de suporte sênior? Analista de suporte, ó. Então, vinculei aqui. Eu posso vincular uma tabela salarial. A gente tem um vídeo explicando como que faz o cadastro das tabelas salariais, tá? Então, para o analista de suporte sênior, pode ter uma tabela salarial e aí eu vinculo as faixas, né? Júnior, pleno, qual que é o sênior. Então, eu posso, por analista de suporte, eu posso ter uma tabela salarial e aqui eu tenho os níveis, né? As faixas, né? Então, eu tenho o júnior, pleno e sênior. E dentro das faixas aqui, né? Eu posso ter daí os níveis com os salários. Então, isso daí é a parte de tabelas salariais, tá? Feito isso, eu vou salvar. Salvei aqui o meu cadastro da posição, tá? Então, aqui agora eu tenho júnior, pleno e sênior. Tudo como analista, a função de suporte, né? Analista de suporte é a função deles. Pessoal, uma vez aqui cadastrado, eu tenho um botão chamado tarefas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso informar todos esses campos, né? Então, eu posso aqui informar as competências dessa posição. Então, o analista de suporte júnior, quais são as competências que ele precisa ter? Ó? Então, eu posso vir aqui, ó, analista de suporte júnior, tarefas, competências da posição. Posso vir aqui no novo registro, ó, e tem aqui a competência e graduação. Vou clicar nos 3 pontinhos, eu tenho lógica de programação. Então, a competência é ter lógica de programação. A graduação, o que ele precisa ter nessa competência? Por exemplo, a competência é lógica de programação, mas o que ele precisa? Ele precisa ter domínio sobre isso? Ele precisa ser especializado? Ou precisa ter a compreensão? Precisa ter uma compreensão. Saber ali como funciona a lógica, ter a lógica de programação, né? E o peso aqui, como se fosse uma nota, né? Posso salvar. Tudo isso aqui, pessoal, a gente tem os manuais de como que cadastra, tá? As competências da posição, tá? Como que faz aqui dentro, como a gente entrou a competência, como que cadastra a graduação, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhe, ó, mas basicamente quando você vir aqui, você pode clicar no maisinho e colocar aqui, ó, o nome da competência, o tipo, se é comportamental, técnica específica, os requisitos, tá? Então a gente tem tudo isso detalhado, a graduação também, aqui, ó, eu consigo fazendo os cadastros, mas só para a gente não entrar em muito detalhe e focar mesmo na posição. Então, nas tarefas, competências da posição, então lá o analista de suporte júnior. Qual que é a competência da posição? Lógica de programação, e eu posso ir incluindo outras aqui, tá? Aí eu tenho aqui, nas tarefas, as características pessoais da posição. O que o analista de suporte júnior precisa ter como característica pessoal?
é desejada. O grupo, comportamentais, características, ele é proativo, tá? Então, eu posso ir montando aqui, tá? As características, ó. Então, comportamentais é proativo, tá? Então, já fica aqui, ó. Então, tarefas, competências da posição, características pessoais. Então, analista de suporte júnior, competência da posição, lógica de programação, características pessoais da posição, tem que ser proativo, é desejado, né? Que ele seja proativo. Analista de suporte júnior, quais são as tarefas da posição, ó? Aqui nas tarefas, ó, a gente tem um videozinho sobre tarefas, né? Eu posso vir aqui, ó, e colocar as tarefas, ó. Então aqui, lá no vídeo, né, das tarefas, a gente usou o exemplo de um checklist. Eu posso cadastrar aqui as tarefas que o analista de suporte precisa fazer. Atender os clientes, atender as demandas, atender o WhatsApp, abrir chamado, né? Olhar ali o que precisa ser melhorado, né? Passar para o desenvolvimento. Então, eu posso colocar todas essas tarefas ali que ele precisa fazer. Então, competências da posição, características pessoais da posição, tarefas da posição. E no final, pessoal, eu tenho um relatório detalhado das posições selecionadas, ó. Então, por exemplo, selecionei aqui o analista de suporte júnior. Se eu clicar no relatório detalhado, ele vai me abrir aqui uma nova tela, um relatório sobre a posição. Qual que é a função? Analista de suporte. Se tem insalubridade, se é periculosa, habilitação obrigatória, tudo isso daí é cadastrado aqui na automação de ponto, tá? Funções, ó. Então aqui na função, por exemplo, do analista de suporte, eu posso dizer se é insalubre, periculosa, se manuseio de valores, tá? Por isso que ele trouxe ali, pessoal, só para que vocês entendam todos os campos que ele trouxe aqui, tá? Então, aqui eu tenho a descrição, tá? Posso colocar a descrição também lá na função, né? Posso descrever também, né? Colocar aqui a descrição também na posição. As responsabilidades são as tarefas que a gente acabou de ver, né? Aqui, ó, nas tarefas da posição, tá? Ele vai trazer, se a gente informar. As competências, lembra que a gente colocou lógica de programação, ter a compreensão disso. As características pessoais, ser proativo, né? Então, é desejada, né? Então, tudo isso depois a gente pode também exportar aqui, ó, em PDF, né? Para que quando a sua empresa for contratar algum profissional nessa área, ela possa olhar aqui e saber o que precisa para essa posição. Então, eu estou contratando um analista de suporte júnior. O que precisa para essa posição? Precisa ter o quê? Ele precisa ter essas responsabilidades, precisa fazer isso de tarefa, precisa ter essas competências, precisa ter essas características pessoais. Então, é um padrão que você pode buscar depois num profissional, tá? Então, por isso que é importante, se você quer controlar aqui pelas posições, né? Preencher aqui as competências, características pessoais e as tarefas da posição. O que essa pessoa vai precisar fazer, tá? O que um profissional nessa posição, nesse nível, precisa exercer dentro da empresa. Aqui eu posso marcar, pessoal, segurando o Ctrl, ó, vou selecionando, eu posso vir nas tarefas e relatório detalhado das posições selecionadas. Ele traz de todas as posições que eu selecionei, tá? Então, esse é o cadastro, pessoal, das posições, tá? Aqui eu posso, como a gente viu, atrelar as tabelas, as faixas salariais, né? E depois essa posição, aqui no cadastro do funcionário, ela vai ser vinculada, né, ao funcionário, tá? Aqui nos históricos a gente tem aqui histórico das posições, e aí depende muito, se o pessoal estiver utilizando as requisições, não aparece aqui as posições, tá? Geralmente fica nos históricos, mas se tiver habilitadas as requisições, daí tem que fazer uma outra movimentação para trocar o funcionário de posição, tá? Mas quando vocês fizerem o cadastro dos funcionários, aqui, ó, na parte do registro, nós temos lá a posição, ó. Então, tem como configurar se a posição é obrigatória ou não, né? Por padrão, ela vem obrigatória. E aí você pode informar. Eu informei, então, a função, analista de suporte. E a posição desse funcionário é analista de suporte pleno, tá? Então, é no momento do cadastro do funcionário que você vai informar qual é a posição que ele está, né? Qual o nível que ele está.